Meus irmãos, graça e paz. Boa noite. Graças a Deus, mais um dia do Senhor, mais um culto, que estamos aqui juntos, reunidos, para celebrarmos o nome do Senhor, para ouvirmos a sua palavra, cantarmos louvores, servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E graças a Deus que temos essa oportunidade, domingo após domingo. Hoje em especial, vamos meditar. Hoje em especial não, né? Todas as vezes que meditamos na palavra do Senhor é especial, né? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Um texto muito conhecido. Nós vamos falar um pouco sobre soberania, redenção e descanso. Como é que esse texto, que fala acerca do sábado, do quarto mandamento, nos ensina um pouco sobre esses temas, soberania, redenção e descanso. Mateus 12, do 1 ao 8. Eu vou ler na área, você pode acompanhar. Está escrito assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros tiveram fome, de como entraram na casa de Deus e comeram os pães da proposição ou os pães da presença, os quais não lhes eram lícitos comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenados inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, pedimos a sua graça sobre nós, pedimos que o Senhor nos auxilie, para que possamos interpretar este texto corretamente e aplicá-lo à nossa vida, para que a palavra do Senhor transforme o nosso coração, que esse texto possa, Deus, subir à nossa mente, descer aos nossos corações e possa, de fato, Deus, resultar numa mudança de vida, numa vida mais justa, mais piedosa. Fala aos nossos corações, Pai, através da Tua palavra, que o Senhor possa nos ferir com ela, para que possamos amar ainda mais o Senhor, Pai. E amando mais o Senhor, Deus, cada vez mais nos pareceremos com Cristo, Pai. Fica conosco nesta noite, nós carecemos do Teu auxílio. É em Cristo Jesus que nós oramos, Pai. Amém. O capítulo 12 do Evangelho de Mateus, ele narra uma série de conflitos entre Jesus e os fariseus. Era muito comum esses conflitos. Os fariseus, eles estavam sempre, parece que seguindo Jesus, indo atrás de Jesus para tentar encontrar alguma brecha naquilo que ele fazia ou naquilo que ele falava, a fim de condená-lo diante da autoridade judaica da época. E aqui o que Mateus narra não é muito diferente. A ideia é que nós acompanhemos versículo por versículo desse texto, são apenas 8 versículos, para a gente entender um pouco o que estava acontecendo, do que os fariseus acusavam Jesus e seus discípulos, e como é que Jesus, abrindo as Escrituras e observando a palavra, nos ensina sobre soberania, redenção e descanso, com base no quarto mandamento, que guardarás o sábado, que lembrar-se-á do sábado para o santificar. Como eu disse, nós vamos caminhar verso por verso, e vamos tentar entender o que está acontecendo e qual é a dinâmica dessa narrativa. Jesus e os seus discípulos, eles estavam passando, né, provavelmente Jesus, como era muito comum, indo de uma aldeia até outra, caminhando, né, naquela época não tinha transporte público, né, não tinha ônibus, né, então eles iam a pé de uma cidade para outra, e é muito possível que no meio desse caminho os discípulos estavam com fome e eles pararam na seara, que não era deles, era de alguém, e eles apanharam ali alguns cereais e eles comeram esses cereais. E isso foi uma ofensa gravíssima, né, para os líderes religiosos que estavam ali espreitando o ministério de Jesus, estavam vendo as suas atitudes, né? No início na verdade, do primeiro ao terceiro século, existia um livro de regras que foi escrito por alguns mestres judeus, que se chamava Talmud. Esse livro era constituído mais ou menos de 39 regras, dividido em 6 seções, que falava da agricultura, das festas, das mulheres, dos danos, objetos santos, de pureza. E dentro dessas 39 regras, em especial dentro da regra da agricultura, os líderes judaicos, eles tinham estabelecido que no dia de sábado ninguém poderia colher espigas.
Então, para eles, aquilo que Jesus e os seus discípulos fizeram foi muito grave. Eles violaram o sábado. Eles não poderiam, de fato, colher espiga com as mãos, porque era considerado um trabalho. E trabalhar no dia de sábado para o judeu, ou para os líderes religiosos da época, era uma ofensa, uma quebra do quarto mandamento, né? Quando Jesus diz para que o povo descanse, para que o povo guarde o dia do sábado. Em especial, vamos analisar um pouco de como Jesus responde essa acusação dos discípulos. Em primeiro lugar, o que a gente precisa ter em mente é que os discípulos não estavam quebrando o mandamento quando eles colheram espigas e comeram. O versículo diz assim que por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas e estando os seus discípulos com fome, eles entraram a colher espigas. Perceba que no capítulo 23 do livro de Deuteronômio, o verso 25 nos diz, acerca da lei da colheita, diz: quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Esse detalhe, estando os seus discípulos com fome, justifica a questão, e é muito importante para esse texto que nós lemos, porque mais para frente Jesus vai usar esse argumento da fome para falar acerca de Davi, mas em especial no versículo 1 da narrativa diz que eles passavam por uma seara e eles sentiram fome, o que é uma coisa super convencional. E eles pararam ali, e assim como a lei de Deuteronômio no capítulo 23 diz, eles colheram espigas com as mãos e comeram. Eles estavam com fome, eles pegaram espigas e comeram, era muito natural, ou seja, eles estavam cumprindo a lei. No Evangelho de Mateus nós não temos essa descrição de que eles colheram com a mão, mas no Evangelho de Marcos é muito preciso ao dizer que eles pegaram espigas com as mãos. E por que Marcos faz isso? Porque a lei só permitia que se colhessem espigas com as mãos. Se você pegasse espigas do campo de outra pessoa com uma foice, a lei entendia que você estava roubando a plantação do seu próximo. Então era proibido, e ainda mais no dia de sábado. Ou seja, perceba, os discípulos eles não estão descumprindo a lei, eles não estão pecando contra Deus quando ao sentirem fome entram numa plantação e comem. Era uma coisa muito natural, é uma necessidade básica do homem. Mas para os fariseus, que sempre estavam atrás de Deus, que sempre estavam atrás de Jesus, que sempre o perseguiam, era de fato uma acusação grave, porque para os fariseus a quebra do quarto mandamento, a não observância do sábado era um pecado gravíssimo. Para eles esse era o mandamento mais importante de todos, observar o dia do Senhor. E é por isso que o versículo 2 diz que os fariseus, quando viram estas coisas, eles disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dias do sábado. Os fariseus, que eram conhecedores da lei mosaica, que conheciam o Antigo Testamento, eles observando, acusaram os discípulos de quebrar o mandamento, de não praticar a observância do sábado. Perceba, nós vemos aqui claramente que os fariseus, eles interpretaram a lei de uma forma errônea. Eles criaram diversas regras minuciosas ao redor do mandamento do Senhor para tentar justificar o mandamento. Perceba, existia na época algumas leis do Talmud que diziam que você não poderia andar mais que 1 milha no sábado. Se você andasse até 1 milha, não era pecado. Mas se você andasse 1,5 milha, era pecado. Se você comer no sábado, não era pecado. Mas fazer comida para você comer no sábado era pecado, era considerado um trabalho. Mas perceba, essas coisas, elas não estão na lei de Deus. Isso é uma série de leis e de regras que os fariseus criaram para tentar proteger a lei do Senhor. E fazendo isso, o que eles criaram? Eles criaram um sistema rigoroso de leis que só atava fardo sobre as pessoas. E as pessoas comuns não conseguiam praticar a verdadeira religião porque elas não eram capazes de cumprir aquele monte de exigências. E a todo momento os fariseus estavam ali atrás de Jesus, e essa é mais uma das narrativas que eles fazem isso, acusando a todo momento: vocês estão quebrando a lei. E que lei é essa que eles estavam quebrando? Não era a lei do Senhor. Era a lei judaica recorrente da época. A gente sabe que isso é muito característico dos fariseus. O próprio Jesus os condena quando diz: vocês são guias cegos, vocês criaram um sistema de regras, mas vocês não entendem o que a lei quer dizer, vocês não sabem qual é a função da lei. Percebe? Mas Paulo nos explica, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 24, qual é a função da lei. Paulo diz que de maneira que a lei se tornou o quê? O nosso guardião, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Perceba, nós temos líderes religiosos que não haviam entendido o objeto do seu estudo, que era a palavra de Deus, que era a lei. Eles achavam que a lei se resumia ou tinha um fim em si mesmo, e de que o cumprimento da lei, ou o cumprimento de todas aquelas ordenanças criadas pelas autoridades judaicas, trariam salvação, ou fariam com que uma pessoa vivesse uma vida perfeita de santidade. Porque eles atrelavam a santidade e a salvação ao cumprimento da lei.
Mas agora Paulo nos ensina que, na verdade, a finalidade da lei é conduzir os homens a Cristo, a fim de serem salvos, não pelo cumprimento das leis, mas pela fé em Cristo Jesus. Perceba que a salvação sempre foi dada pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E era isso que a lei apontava. A finalidade da lei era que esses homens olhassem para a lei e enxergassem a Cristo, mas os fariseus, eles não conseguiam ver isto. Então eles condenaram os discípulos de Jesus, porque colheram uma mão de trigo para comer. Ou seja, eles não estavam se importando com a necessidade básica dos homens. Mais à frente nós temos no texto do homem da mão ressequida, que foi curado por Jesus no dia de sábado. Como o Rev falou aqui no último domingo, os fariseus não estavam preocupados se esse homem estava alegre porque teve a sua mão curada ou não. Eles estavam preocupados com a observância cega da lei. E desse monte de ritos que eles criaram, e dessa religião vazia, sem Cristo, sem o Evangelho, mas que para eles fazia sentido. Então Jesus passa a adverti-los aqui, Jesus passa a ensiná-los como é que nós devemos olhar para a lei, em especial para o quarto mandamento, que diz: guarde o sábado, que é o dia do Senhor. Verso 3, Jesus diz assim: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Perceba que por 2 vezes Jesus usa essa expressão, não lestes. Isso é interessante, porque Jesus está conversando com quem? Com mestres da lei. Com fariseus, homens que devotavam a sua vida a estudar o Antigo Testamento, a estudar a lei do Senhor. De fato, a maior parte desses fariseus, para não dizer todos, eles tinham todo o livro, todo o Pentateuco decorado. Eles sabiam recitar as passagens bíblicas, eles sabiam narrar as histórias do Antigo Testamento de uma forma, como se diz, majestosa. Era incrível a forma como esses homens falavam acerca do Antigo Testamento, como eles conheciam a lei de Deus. E de uma forma muito proposital, Jesus pergunta: vocês não leram o que está na lei? O que aconteceu com Davi e os seus companheiros quando tiveram fome? Da mesma forma que os discípulos tiveram fome. Então ele narra o que aconteceu. No verso 4, ele diz que Davi, ele entrou na casa de Deus, ele comeu o pão da proposição, ou o pão da presença, que não era lícito comer. Nem ele, nem os que estavam com eles, só os sacerdotes. Aqui o texto que Jesus cita é o texto de 1 Samuel, no capítulo 21, quando Davi, que estava fugindo, um rei em ascensão, fugindo de Saul, ele agora se dirige ao templo e ele encontra o sacerdote Aimeleque. É interessante a história que quando Davi chega ao templo, a Bíblia diz que o sacerdote Aimeleque, ele treme-se todo. Eu também tremeria. Davi tinha uma boa fama, né? As mulheres de Israel cantavam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. A gente sabe que Davi é um homem em ascensão. Davi era um homem que as pessoas temiam esse homem. Ele era conhecido como este leão, como aquela ursa. Os seus conselheiros falavam que ele era como a ursa. Um homem poderoso de guerra, e quando ele chega no templo, o sacerdote treme, fica preocupado e pergunta a Davi: você vem em paz? E Davi diz: vim em paz, vim atrás de comida, nós estamos com fome. E o sacerdote olha para Davi, diz: Davi, só tem o pão da preposição, ou o pão da presença, que eram pães que os sacerdotes eles faziam. E todos os sábados eles colocavam pães novos na mesa de ouro. Cada pão tinha mais ou menos 2 quilos. E eles separavam em 12 pães, divididos em 2 fileiras. Cada pão representava uma tribo de Israel. E todos os sábados eles iam lá, tiravam aqueles pães velhos, colocavam pães novos. E aqueles pães que eram velhos, a lei só permitia que os sacerdotes comessem daqueles pães. Nenhum judeu comum teria acesso àquele pão. Mas quando Davi e os seus companheiros chegam diante do templo, diante do sacerdote Aimeleque, com fome, o sacerdote fala assim: não tem pão comum aqui, eu não tenho com que servir vocês. A única coisa que vocês têm para comer é o pão da presença. Então a Bíblia diz que eles comeram o pão. Embora a lei proibisse, embora Levítico proibisse que qualquer pessoa comum que não fosse um sacerdote, e Davi não era um sacerdote, ele era proibido de comer o pão, mas embora ele era proibido de comer o pão, assim como seus companheiros, em caso de necessidade, Davi não foi condenado por isso. Porque de fato esta passagem nos mostra que a necessidade era superior ao mandamento. Assim como Jesus, que estava com fome, e os seus discípulos colheram espigas por necessidade, Jesus está dizendo para aqueles fariseus que Davi, assim também teve necessidade. Ele comeu o pão da presença e ele não morreu. Ele não foi condenado por Cristo por isso. Porque de fato o mandamento aponta para a misericórdia. A finalidade da lei de Deus é que entendamos o que é misericórdia. A finalidade da lei de Deus não é que nós olhemos para ela e entendamos apenas ela por ela mesma. Ela não é um fim em si mesma, ela aponta para alguma coisa. Aponta para a misericórdia, aponta para Cristo.
Então Jesus diz, Davi não morreu por quê? Porque a necessidade é muito superior à ordenança. O que Jesus está tentando ensinar aos fariseus é que a forma como eles interpretavam a lei, em especial o quarto mandamento de guardar o sábado, estava errada. De que essas cercas que eles colocaram em volta do mandamento tornaram esses homens cegos diante da lei de Deus. Aqui nós temos, neste verso que lemos, no verso 4, esse primeiro fator para o qual o mandamento apontava. Como eu disse, nós falaremos sobre soberania, redenção e descanso. E, em primeiro lugar, o mandamento aponta para a soberania de Deus. Perceba, o que Jesus está dizendo é que se Davi, que é o grande rei da casa de Israel, o rei mais temido, o rei mais importante da história do povo de Deus. E é o mais importante por quê? Porque havia uma promessa que da raiz de Jessé, do pai de Davi, viria quem? O Salvador. Então todos sabiam que o Salvador viria da casa de Davi. Davi era o rei mais importante de Israel. Mas Jesus está dizendo que se o rei mais importante de Israel não foi punido por ter comido do pão da presença, quanto mais ele, que é o rei dos reis. Mas os fariseus não conseguiam ver isso. Eles não entendiam que eles estavam diante do rei da terra. Eles não haviam lido o mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 8, na instituição do quarto mandamento diz assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Perceba, a ideia do mandamento é dizer que o sábado deveria ser guardado como uma forma de lembrar do poder criador de Deus que estabeleceu todas as coisas pela palavra do seu poder. O sábado não deveria ser guardado porque Deus havia feito a terra em 6 dias e agora ele estava cansado. E ele precisava descansar. Porque Deus não precisou tocar a matéria. Deus deu uma ordem e as coisas passaram a existir. Deus deu uma ordem e a inexistência tomou forma. E toda a criação se fez como deveria ser, funcionando de uma forma harmônica e precisa. Cada coisa no seu lugar. O sol para governar o dia, ele continua fazendo isso. A lua para governar a noite, ela continua fazendo isso. Deus estabeleceu a porção da terra seca, a porção de água. E Deus criou tudo isso através do poder da sua palavra. O mandamento aponta para este poder de um rei que Deus tem sobre todas as coisas. E o sábado deveria ser guardado para celebrar a grandeza desse Deus. Para que os judeus olhassem para tudo que esse Deus tinha feito e o glorificassem como grande rei. E perceba, os fariseus estavam diante do Deus homem, do Filho de Deus, e eles não entendiam que eles estavam diante da realeza. E se Davi entrou na casa do Senhor e violou a lei por causa da sua necessidade, quanto mais a Cristo. Porque Davi foi um rei importante, sim, mas Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Percebe, o mandamento aponta para Cristo, para a sua soberania, para o seu poder criacional, como nos diz Colossenses, porque por Cristo e através dele todas as coisas foram criadas. E tudo passou a existir pelo seu poder e nele todas as coisas subsistem. Ele não só cria todas as coisas, mas ele mantém todas as coisas no seu devido lugar. Todas as coisas são como são, porque Cristo é o governante deste mundo. E o mandamento aponta para isso. E Cristo ainda afirma ainda mais esta verdade. No versículo 8, quando ele diz, quando ele diz o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Esse título, Filho do Homem, é um título que somente Jesus usava para si mesmo. Somente Jesus se chamava de Filho do Homem. Isso é uma alusão ao texto de Daniel 7. Todos lembram da visão que Daniel teve diante do rio? Daniel estava diante do rio, então ele foi tomado por uma visão. No capítulo 7, no verso 13, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite,
E eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. E ele se dirigiu ao ancião de dias, que na visão de Daniel é Deus. E o fizeram chegar até ele, ou seja, ele viu alguém semelhante ao filho de homem se achegar ao ancião de dias. Então apresentaram esse semelhante ao filho do homem diante de Deus. E o que aconteceu? Deus lhe deu o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, quando Jesus dá para si esse título de filho do homem, Jesus está dizendo: eu sou o Messias esperado. Eu sou o próprio Deus que recebeu a autoridade sobre todas as coisas. Embora os fariseus não entendessem isso, Jesus está dizendo: vocês estão diante do rei da terra. Eu sou o filho do homem, e o filho do homem é senhor do sábado. O sábado existe para ele, para a glória dele, porque tudo foi criado para a glória dele. Porque ele é o grande rei da terra. Na escatologia judaica, o filho do homem era o Messias esperado. E quando Cristo usa esse título para si, ele está afirmando a sua divindade, bem como a sua perfeita humanidade. Ele está dizendo: eu sou o representante máximo da humanidade. Ou seja, se o sábado foi feito para o homem, o sábado foi feito para ele e por ele. É para ele. O fim do mandamento é Cristo. O descanso existe para a glória de Cristo. Eles deveriam guardar o dia do Senhor para lembrar quem era o rei da terra, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, que disse haja, e tudo passou a existir. Que disse haja, e as coisas começaram a acontecer. Cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa respeitando a lei que Deus deu a ela. Se Deus deu ao cavalo a cavalice, Ele deu ao sol o governo do dia. E até hoje essas coisas continuam a obedecer à lei do Senhor. Porque Ele é o grande rei da terra. Esse mandamento aponta para a soberania de Deus. Ele é o Senhor. O mandamento aponta para Ele. Esse é o dia que separamos para lembrar da sua glória. Apenas uma observação. Hoje, na nova aliança, nós não guardamos mais o dia de sábado. Primeiro, porque Cristo disse que era o Senhor do sábado. E segundo, porque o dia do Senhor, como nos relata as Escrituras, é o dia da sua ressurreição, que é o domingo. É por isso que hoje nós guardamos o domingo. Na nova aliança, o dia do Senhor é o domingo. E perceba, esse dia deve ser dedicado para que pensemos na soberania e na grandeza do Deus que servimos. Quando você acordar pela manhã, pense nesse rei que governa sobre todas as coisas. Quando você vir ao culto, pense que você está diante da realeza, que você está diante de um Deus que é todo poderoso, que pode todas as coisas, que é independente do homem, que é infinito. E a Bíblia diz que o coração dos homens, todos estão nas mãos deste Deus. E Ele inclina para onde Ele quer, porque Ele é rei. Ele faz o que quer sobre a terra, Ele é o governante deste mundo. Este mandamento aponta para o Senhor do sábado. E é isso que os fariseus não conseguiam entender. Eles estavam desesperados para tentar proteger aquele mandamento, e eles não haviam entendido que aquilo apontava para aquele que viria. De que eles deveriam guardar o dia do Senhor, porque um dia o Senhor mandaria para o nosso meio o Rei da terra, Jesus Cristo. O Filho do homem que recebeu toda a autoridade do Pai. Versículo 5 continua. Jesus diz: ou não lestes? Mais uma vez, Jesus parece que de uma forma provocativa está dizendo: vocês não leram? Vocês são letrados, vocês conhecem o Antigo Testamento. Vocês não leram que, na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? E aí Jesus, talvez essa seja uma das afirmações mais incríveis do Novo Testamento. Jesus diz: vocês não leram aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo.
Jesus cita outro exemplo das Escrituras, trazendo a figura dos sacerdotes que serviam no templo, inclusive em dia de sábado, dizendo que eles não descumpriam a lei por trabalhar no sábado. Pelo contrário, o serviço ao Senhor era a justificativa do sacerdócio, porque o sábado existe para o Senhor. E porque os sacerdotes estavam servindo a Deus, eles poderiam trabalhar no dia de sábado. Por quê? Porque Deus é maior do que o sábado. Mas também nos chama a atenção para esse segundo fator para o qual o mandamento aponta, que é a redenção, que é em Cristo Jesus. Perceba, os fariseus, eles estavam diante do templo de Deus. O Emanuel, o Deus conosco. É isso que diz essa declaração de Jesus, quando ele diz: eu sou maior do que o templo. Ele está dizendo que o templo de Deus é Ele. Ele é o tabernáculo de Deus entre os homens. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E talvez você imagine como isso deve ter sido ofensivo para aqueles líderes judaicos que tinham no templo a figura da presença de Deus no mundo. E agora Jesus olha para eles e diz: eu sou maior do que o templo. Ele já havia afirmado isso outras vezes: se vocês destruírem esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. Ele estava dizendo: eu sou a presença de Deus entre os homens. Cristo estava dizendo que o Deus encarnado estava diante deles, mas eles não conseguiam enxergar estas coisas. A redenção que há em Cristo, que há em Deus, estava na terra. Porque o templo aponta para a misericórdia de Deus em tabernacular com os homens, em participar da fraqueza do nosso mundo. E o que nós temos em Cristo Jesus é o Deus homem participando da miséria dos viventes. Cristo diz: Ele está entre nós, Ele é o Deus conosco. Cristo foi enviado pelo Pai para mostrar que pela lei era impossível o homem ir a Deus. Afinal, a lei apontava para a miséria do homem e a sua incapacidade de cumprir a vontade de Deus pela própria força. Quando Jesus diz que Ele é maior que o templo, que Ele é maior do que a lei, Ele está dizendo que a lei revela que nós somos incapazes de agradar a Deus. Porque quem é que consegue cumprir a lei toda? Quem é que consegue cumprir todos os pontos da lei? E Jesus diz que se você descumprir um, você tropeçou toda a lei. E agora, como que nós viveremos? Você consegue imaginar que religião desesperançosa? Se você não consegue de forma alguma cumprir a lei. Porque se você olhar para a lei nesse aspecto, tudo que você vai criar é uma religião sem Cristo. Mas o que a lei aponta é que somente por Cristo nós conseguiríamos viver uma vida justa e uma vida piedosa. A lei aponta para a nossa miséria. A lei aponta para o ser humano caído. E diz: você não é capaz de agradar a Deus. É por isso que você precisa de um representante. É por isso que você precisa de Cristo Jesus. Porque nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. E é por isso que Jesus diz: eu sou maior do que o templo. Jesus está dizendo que Deus teve que vir à terra para ser o nosso Redentor. E é isso que João nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa ideia da palavra habitou é a ideia de que Jesus fixou o tabernáculo entre nós. E nós vimos a sua graça, a sua glória como unigênito do Pai. Ele é aquele para o qual a lei apontava, o único capaz de nos livrar da condenação da lei. É o único capaz de pagar pelos nossos pecados e por seu sangue nos dar acesso ao Pai. Os judeus, do seu verdadeiro Redentor, apontava para a aliança de Deus com os homens, que fez em Gênesis de que da semente da mulher nasceria um, que destruiria os inimigos do povo de Deus, que seria o Goel, o libertador, o Redentor de Israel. E Jesus está dizendo: está aqui o libertador, está aqui o Redentor, eu sou maior do que o templo, eu sou Deus habitando entre vós. Cristo é Deus estendendo o seu tabernáculo e fazendo a sua morada entre os homens. Porque a lei aponta para a nossa miséria.
A lei aponta para a nossa incapacidade de conseguir com as nossas próprias mãos justificação. E é por isso que Paulo diz que a lei nos serviu como suporte, como arrimo, para nos levar até Cristo. Porque ela está dizendo a todo momento, você não é capaz, você não pode, mas existe um que pode. Existe alguém que pode cumprir os requisitos de Deus. Existe alguém que pode pagar esta dívida enorme que nós tínhamos com Deus. E agora Ele está entre nós. Como João diz, e o Verbo se fez carne e estendeu a sua morada no meio dos homens. João em Apocalipse também nos diz que o Cordeiro de Deus na eternidade estenderia o seu tabernáculo na terra. Perceba, Jesus está dizendo, eu sou Deus, eu sou o Emanuel, eu sou de fato aquele que redimiria o povo de Deus. Ele é aquele que veio para suprir as nossas falhas. Como eu disse, a lei aponta para a nossa miséria, mas Cristo morre na cruz do Calvário para nos salvar. Nós não éramos capazes, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não havia nenhuma possibilidade em nós de tornar a vida. É por isso que nós precisávamos de um Redentor. O dia do Senhor aponta para esta grande redenção do Senhor. A ordenança do 4º mandamento para que nós guardemos o dia do Senhor é para que neste dia você lembre do grande Redentor, Cristo Jesus, o Deus homem habitando entre nós, estendendo as suas tendas no meio da miséria do homem, no meio da mentira, no meio da morte, da impiedade, o Deus santo habitando no meio de impuros, a fim de redimi-los, a fim de como um cordeiro caminhar mudo ao matadouro e se oferecer por sacrifício em nosso lugar. É isso que Jesus está dizendo quando Ele diz que é maior que o templo. Que todas as exigências do templo foram cumpridas em Cristo. De que antigamente o povo tinha que ir todos os anos ao templo. E eles deveriam sacrificar o melhor de sua produção a Deus a fim de receber o perdão. Mas agora Jesus está dizendo que no meio de vocês está o sacrifício perfeito. Aquilo para qual o templo apontava. O templo apontava para Cristo. E Jesus está dizendo, vocês não precisam mais ir ao templo. Eu sou o sacrifício perfeito. Eu sou o Redentor de Israel. Eu sou o que socorre o meu povo. Eu sou o que busca as ovelhas. Perceba, nós devemos guardar o dia do Senhor e observar o dia do Senhor como uma lembrança da obra redentora de Cristo Jesus. Ele é maior do que o templo, Ele é Deus entre nós. Ele é o grande Redentor da sua igreja. Todos os dias que você vir ao culto, venha com isso em mente, de que você está diante do seu Redentor, do Deus homem que morreu em seu lugar, para conquistar e para comprar a sua salvação. E custou muito caro, porque só Ele podia fazer essas coisas. Aquela cruz não era minha nem sua. Nós erramos quando pensamos que aquela cruz era nossa. Nós não poderíamos satisfazer a ira de Deus. Somente Cristo poderia satisfazer a sua ira. Porque Ele é o Messias esperado. Ele é o Deus homem perfeito. Que cumpriu toda a lei, que não pecou. E porque não pecou, no terceiro dia foi ressuscitado pelo Deus Pai. Porque se o salário do pecado é a morte, e Ele não pecou, Ele não poderia permanecer na corrupção e nem na morte. Então Deus o ressuscita ao terceiro dia e o ascende aos céus. E quando Ele chega aos céus, o que Deus diz? E Deus entrega para o seu Filho o governo de todas as coisas. Ele conquistou todas as coisas. Pela sua obediência, Ele conquistou a nossa salvação. Ele conquistou a vitória sobre a morte. É por isso que nós nos reunimos domingo após domingo, para lembrar do nosso Redentor, para lembrar do que Cristo fez por nós. O texto ainda mostra outro fator para o qual o mandamento apontava, o descanso garantido a todo crente. Versículo 7 diz assim: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto,
não teríeis condenado os inocentes. Jesus cita o texto de Oséias 6, no versículo 6, para expressar o descanso encontrado na verdadeira religião, uma vez que a lei aponta para a misericórdia, uma vez que os holocaustos e que tudo aquilo que era cobrado no Antigo Testamento não era um fim em si mesmo, eles apontavam para alguma coisa muito maior. Desde Gênesis, a todo momento, Deus está dizendo que enviaria um para cobrir os nossos pecados. Quando Adão e Eva caem, o que Deus faz logo em seguida? Ele mata um animal. Costura para esses homens roupas e cobrem eles da sua vergonha, do seu pecado. O que Deus está dizendo? Que Ele faria isso. Quando Abraão sobe ao monte para sacrificar o seu filho, e Deus diz, não faça isso, Abraão. E Deus providencia para si um cordeiro. É isso que está apontando para Cristo. Deus providenciaria um cordeiro. Deus providenciaria um sacrifício. Quando o povo, estava saindo de saída para o Egito, no Êxodo, na última praga, que é o assassinato dos primogênitos. Qual que é a lei de Deus? Passai sobre os umbrais da vossa porta o sangue do cordeiro. E quando o anjo da morte passar pelo Egito, ele vai olhar e vai ver o sangue do cordeiro nos umbrais. Então ele vai passar por cima. E esse é o significado de Páscoa, passagem. O que isso está apontando? Isso está apontando para a obra de Cristo Jesus. Todos esses ritos, todos esses holocaustos apontavam para Cristo, para o Cordeiro perfeito que viria e morreria em nosso lugar e garantiria o nosso descanso. Perceba que a verdadeira religião é uma religião de misericórdia, não de holocaustos. Que agora, na nova aliança, você compreende e entende que você não sacrifica mais nada, você não pode fazer mais nada. E essa é a loucura do Evangelho. O que eu faço para garantir a minha salvação, Vinícius? Nada. É Cristo que garante a nossa salvação. E isso nos dá descanso. Porque isso te livra de uma religião que ora você é salvo, ora você não é. E eu cresci nessa religião. Que ora você era salvo, mas se de repente no futebol você desse um carrinho no seu amigo que era crente, brigasse com ele, e Jesus voltasse ali na hora, você ia para o inferno. Mas aí você corria para casa orar, pedia a Deus o perdão, e agora você estava salvo de novo. E você ficava nesse desespero, sabe, nessa agonia de ora salvo, ora não salvo. Lembra do Chicó, fico rico, fico pobre? Era esse desespero. Que se Deus voltar agora, como será que eu vou estar? Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou? Essa religião não é a religião do Evangelho. Porque o sábado aponta para esse descanso que nós temos, na certeza de que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, e uma vez nas mãos de Cristo, nada nos pode tirar das tuas mãos. É por isso que Paulo diz em Romanos, o que nos separará do amor de Deus? A morte, a vida, a fome, a sede, o muito, o pouco, o que pode nos separar do amor desse Deus? Mas Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque nós somos incríveis? Porque nós cumprimos toda a lei? Porque o amor de Deus está em quem? Em Cristo. Deus ama o seu Filho. E aqueles a quem o seu Filho comprou com o seu sangue, são amados de Deus também. Nós somos suportáveis e nós somos amáveis diante de Deus, porque Cristo morreu em nosso lugar na cruz do Calvário e nos comprou essa segurança de que uma vez salvos por Cristo Jesus, de que uma vez nas mãos do Cordeiro de Deus, estaremos eternamente nas suas mãos. E nada nos pode arrancar esta salvação. Porque uma vez que Cristo chama as suas ovelhas, Ele mesmo diz, elas ouvem a minha voz. E elas atendem. Perceba, o Evangelho é a religião do descanso, porque você não fica mais barganhando com Deus. Essa semana eu vou fazer jejum, porque eu quero que Deus me dê alguma coisa. Ou essa semana eu vou passar 10 dias, na verdade, sem comer carne, sem comer chocolate, porque eu quero ver se eu me torno alguém mais santo, mais aceitável diante de Deus. O Evangelho não é a religião da barganha. Não existe nada
que nós possamos oferecer a Deus, que seja aceitável. Porque Cristo já ofereceu. Ele se ofereceu como sacrifício no nosso lugar. E ele foi aceitável ao Pai. E é por isso que o Evangelho é a religião do descanso. Nós estamos tranquilos. Estamos tranquilos porque o grande holocausto já foi feito. E o que restou para nós foi misericórdia. Foi graça. Eu sei que é estranho o conceito de graça para nós, né? Hoje de manhã eu usei esse exemplo. Imagina que você está andando pela rua. Aí de repente aparece uma pessoa diferente, um homem estranho, uma mulher estranha. Ou pior, um bebê reborn. Que é mais estranho do que os dois juntos. Imagine que você está andando nessa rua e esse ser estranho olha para você e te oferece um bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro feita com Nescau, não com aquele chocolate do padre lá que é amargo. Com Nescau, bem docinho. E você olha para aquele bolo e ele fala, não, esse bolo aqui é para você. Você comeria esse bolo? É difícil, né? Primeiro eu acho que na minha mente vem, será que não está envenenado? Quem é esse cara para me dar alguma coisa boa sem eu ter feito nada para ele? Sem eu nem conhecê-lo? Graça é estranho para a gente. Porque nas nossas relações tudo é pago. Tudo é trocado. O seu patrão dá a sua paga porque você acredita que você se esforçou para aquilo. Mas agora na religião do Evangelho, você tem Cristo se oferecendo a Deus em seu favor. Por nada. Porque nós não fizemos nada para Ele. Nós éramos inimigos de Deus. E ainda quando nós estávamos mortos, Ele foi lá e morreu por nós. O Evangelho é a religião da graça. É difícil entender isso. Sabe, é difícil aceitar que Cristo morreu por nós e nós não temos o que fazer para pagar estas coisas. O texto de Apocalipse, no capítulo 5. Na verdade, a visão começa no capítulo 4, quando João vê o grande trono de Deus e ao redor do trono de Deus está o quê? Os 24 anciãos, que ali representam o povo de Deus, que é a soma de 12 mais 12, as 12 tribos de Israel, com os 12 apóstolos, representando o povo de Deus, a igreja do Antigo e do Novo Testamento. E a Bíblia diz que quando o Cordeiro é manifestado na visão de João, os 24 anciãos que representam o povo de Deus, cada um está com a sua coroa, que é a recompensa que eles receberam pela fidelidade a Deus. E quando o Cordeiro se levanta diante do trono, o que esses anciãos fazem? Eles tiram as suas coroas e entregam ao Cordeiro. Eles estão dizendo, nós estamos aqui, não é por causa do nosso mérito. Isso que nós recebemos, nós não somos dignos disso. A obra foi sua. O Cordeiro é digno, o mérito é do Cordeiro. O Evangelho é a religião do mérito de Cristo. Não existe nada em nós. Tudo tem a ver com Cristo. Com o que Ele fez em morrer em nosso lugar, em nos comprar, e uma vez comprados por Cristo, nada pode nos separar do amor desse Cristo. Você pode dormir tranquilo, sabendo que nem a morte nem a vida pode te tirar das mãos desse Deus. De que se Ele te salvou, você será eternamente salvo. Porque se a nossa salvação dependesse de nós, nós com certeza perderíamos. Nós somos especialistas nisso. Ainda disse hoje pela manhã, eu saí de casa com a revista da escola dominical, cheguei aqui e já tinha perdido. Olha que eu moro a 30 metros daqui. Nós somos especialistas nisso. Mas a nossa salvação está nas mãos do Cordeiro. E Ele disse, eu nunca perdi nenhuma das minhas ovelhas. E até aquelas que estão distantes, eu as buscarei. O Evangelho é a religião do descanso, porque ele descansa nessa certeza de que Cristo vai fazer a boa obra. De que aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir até o dia do Senhor. Ele vai buscar os seus eleitos. Ele sempre busca. Um dos exemplos mais lindos que nós temos nas Escrituras é Paulo a caminho de Damasco. E Cristo encontra um assassino, e pela nossa justiça, ele deveria ser morto. Ele matava crentes, e ele disse que estava indo, aspirando morte, com ameaças de morte.
Estava indo a Damasco para matar gente boa, para matar crente. Mas Deus o encontra no meio do caminho. E ele diz: Saulo, Saulo, dura coisa te é recalcitrares contra os meus aguilhões. Perceba, Saulo mal sabia, mas ele estava nas mãos poderosas de Cristo Jesus. Ele era um boi se debatendo dentro do domínio de Cristo. E Cristo diz: Paulo, agora é a hora de apertar os aguilhões. E agora você vai entender o que é sofrer pelo meu nome. E Paulo sai de Damasco e vai para Jerusalém, não mais aspirando morte, mas pregando o Evangelho e demonstrando o Evangelho de Cristo. Cristo sempre vai atrás dos seus. Descanse nessa obra do Cordeiro. O Cordeiro sempre faz a sua obra. E perceba que esta obra não tem só a ver com aquilo que Cristo fez por nós aqui nesta vida. O descanso prometido aos crentes também tem a ver com aquilo que Cristo fará por nós na nova e eterna vida. Nós estamos bem seguros de que no dia do Senhor nós nos encontraremos diante do trono de Deus. Porque nós somos comprados pelo Cordeiro. Quando você chegar na porta do céu, você não precisa apresentar seu crachá para Jesus. Não adianta você chegar e falar, sei lá, se vai ter um anjo. Falar assim, ó, tá aqui, eu fui pastor, ó, estudei teologia, ó, fiz doutorado. Isso não adianta. Deus vai olhar, e se Ele ver o sangue de Cristo sobre você, Ele vai dizer: entre bendito do meu Pai. Mas se você disser: eu fiz isso, eu profetizei em teu nome, eu não te conheço. Ninguém entra no céu pelo que faz, é pelo que o Cordeiro fez. O Cordeiro nos garante esse descanso eterno. João, na sua visão em Apocalipse, diz que ao redor do trono havia um grande arco-íris. Vocês lembram o que significa o arco-íris? Quando as águas do dilúvio se abaixam e Noé sai da arca, o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus coloca um arco no céu. Ele diz: Noé, esse arco é o símbolo da minha aliança. E todas as vezes, Noé, que eu olhar para este arco, eu vou lembrar da aliança que eu fiz com os homens, de que nunca mais os destruiria. Perceba? João está dizendo que ao redor do trono está a promessa de Deus, está a aliança. E porque Deus mantém a sua aliança, o povo de Deus estará na eternidade. Porque uma vez que Cristo te comprou com o sangue, você pode ter certeza que você vencerá sobre a morte. Isso é segurança aos nossos corações. Nós guardamos o dia do Senhor como uma lembrança do que Ele fez por nós. E como uma lembrança do que Ele fará por nós. Nós guardamos o dia do Senhor porque sossegamos o nosso coração na certeza de que Ele é o nosso resgatador. E na certeza de que Ele voltará sobre as nuvens e estabelecerá o seu reino de glória, de equidade, de justiça. E brilhará sobre todos. O Evangelho é a religião do descanso, porque nos garante essa certeza de que nada nos pode tirar da eternidade. Ainda que nos matem aqui nesta vida, ainda que passemos fome aqui, sabe, ainda que os nossos planos deem errado, ainda que a nossa vida seja um fracasso, nada disso importa. Porque não existe nada que esta vida possa tomar. Não existe nada que os nossos inimigos possam tomar. Não existe nada que a morte nos possa tomar que seja maior do que a salvação que Cristo já nos deu. E Ele diz: eu estou indo para lá, que eu estou preparando umas moradas. A gente vai chegar lá um dia e vai encontrar o Cordeiro. Vai ter preparado as nossas moradas. A morada daqueles que foram comprados com o sangue de Cristo Jesus. Perceba, nós guardamos o dia do Senhor, porque nesse dia nós devemos lembrar da soberania de Deus, do governo de Cristo sobre todas as coisas, da redenção que há em Cristo Jesus, e do descanso que nós temos de saber que o eterno Deus nos salvou por causa do seu Filho. E uma vez salvos, eternamente salvos. Porque a nossa salvação não repousa sobre as nossas obras, mas sobre a obra de Cristo. E Ele não é um mestre de obras como nós. Nós não gostamos de abandonar as coisas pela metade. Os homens fazem muito isso, né?
As mulheres pedem, depois de 6 meses, que é o padrão, né? A gente resolve o problema. Às vezes a gente começa, abandona, larga um pouco aqui. Mas Deus não faz isso. Deus não é a nossa prefeitura. Ele é o rei do universo. Ele começou a sua obra e ele vai acabar. Ele vai acabar. Todas as vezes que você vir à casa do Senhor, lembre disso. Você não está diante de um Deus qualquer. Você está diante do Senhor da eternidade. Do Redentor. Daquele que te garante descanso. E guarde o dia do Senhor. Esse dia é do Senhor. Não é seu. Não é para os seus deleites e para o seu prazer. É para a glória de Deus. É para que o nome dele seja proclamado e exaltado. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia. Te louvamos pelo poder de Cristo Jesus. Te louvamos pela redenção que é em Cristo. E te agradecemos, Pai, por esse descanso que o Senhor nos garantiu na eternidade, Pai. Graças a Deus por Cristo Jesus. Nós te louvamos, Pai, porque o Evangelho é o Evangelho da graça. Deus, o Evangelho é o Evangelho de Cristo, é tudo sobre Cristo, Pai. Ó Deus, que os nossos corações descansem seguros de que estamos nas Tuas mãos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. É em Cristo Jesus que nós oramos, Deus. Amém, Senhor. Nós lembrando, já para partirmos para o nosso